Ele também atacou o Daverson. O Daverson é um cara que, sim, eu mesmo falei aqui, às vezes pra gente, né, que faz comunicação, que fala sobre o assunto, a gente fala, pô, esse cara é legal, esse cara é carismático. Mas muitas vezes, pra quem tá dentro do campo, tá? Pra quem tá dentro do campo, deve ser insuportável jogar contra o Daverson. Porque ele fica fazendo graça, ele fica rindo da tua cara. Aí qualquer bola que você sobe com o Daverson, ele bota a mão no rosto, fica rolando. Eu gosto do Daverson personagem, mas eu acho que ele tá passando um pouco do ponto. Minha opinião, eu acho que passa um pouco do ponto. Ele tá gostando muito de ter essa mídia, de sempre mostrarem as brincadeirinhas do Daverson. Agora, não dá pra botar no Daverson a culpa pela má fase do Botafogo. É isso que eu digo. Pra mim não devia ser isso o tema do Arthur Jorge. O tema devia ser, nosso time caiu de rendimento sim, mas a gente tá preparado pra melhorar, a gente tem time pra ganhar do Palmeiras, a gente vai ganhar do Palmeiras. Não ficar. Vamos escutar aí, Wander, o que ele falou, né, da situação do Daverson, porque ele deixa claro que ele viu o Daverson como um jogador que enfrentou o Botafogo querendo beneficiar o Palmeiras. Foi outro ataque do Arthur Jorge na coletiva de ontem. Vamos ouvir aí. Eu posso dizer exatamente também o mesmo. Dentro daquilo que eu tenho dito, de ter estado calado, a ouvir e a apreciar, a poder ver aquilo que era à nossa volta. Nós tivemos um goleiro do Atlético Mineiro, que no final vem falar sobre aquilo que é a equipa do Botafogo que cria confusão. E eu vou-lhe responder dizendo que é inadmissível que um jogador, terminado o jogo, que foi a primeira metade, tenha chutado a bola na cara do Tiquinho. Isso é ser confusão. Isso é fazer confusão. Tudo aquilo que ele fez durante o jogo, aquilo que ele teve de ser comportamento, é criar e estar à espera de confusão. O Hulk no final falou sobre um jogador meu, o Hulk que eu muito respeito, tenho em atenção isso, mas que preocupou-se com aquilo que foi as palavras de um jogador por ter dito alguma coisa a um adversário ou um colega dele. E eu provavelmente falava sobre isso com mais preocupação olhando para dentro, porque acho que é de pior tom quando nós pegamos num jogador da própria equipa e que deseja que um rival seja campeão. Esse rival que jogou contra o Palmeiras também e que deseja o Palmeiras campeão. Foi essa a sua manifestação no final do jogo com o Botafogo. Não estava mais ninguém em campo. Estava o Atlético Mineiro e estava o Botafogo. E parece muito pequeno quando nós temos esta dimensão. O Atlético Mineiro foi campeão brasileiro há 3 anos atrás. Há 2 épocas atrás. Quando se permite que haja jogadores dentro do próprio elenco que estejam a lutar pela equipa e que possam desejar que outros sejam campeões, alguma coisa está errada. Portanto, moralmente, para mim, não venham com lições de moral. Nem para mim, nem para os meus jogadores. Moralmente, olhem para dentro e tenham atenção exatamente a isso, que me parece bem mais grave do que aquilo que seja o Luís Henrique ter dito o que quer que seja. Olha aí, é ele falando de moral, dando a entender que ele acha imoral dentro de um clube grande como o Atlético Mineiro, um jogador entrar em campo pensando em beneficiar o Palmeiras, Wander. Um abração para você, Asmar, para o nosso Mauro César Pereira, para o Vampeta, para todo mundo que está nos acompanhando. Bom, sobre tudo que foi dito até agora, com relação ao Daverson, ele poderia ter evitado falar isso. Mas mesmo que ele não dissesse, todo mundo saberia que, não sendo o time que está pagando a conta para ele, ele gostaria que o Palmeiras fosse campeão brasileiro. Pela relação, pelo vínculo, ele nunca escondeu. Ele é extrovertido, é maluquinho, não é isso? É tudo isso. Quer dizer, se ele não falasse isso, ficasse em silêncio, alguém teria dúvida que se não é o time dele, porque ele está pensando também no bumbum dele. Se fosse o Atlético Mineiro que estivesse brigando, evidentemente que ele estaria lutando para que curtisse a alegria de ganhar um título. Não sendo, de todos os outros, ele tem uma forte relação afetiva, todo mundo sabe, com a torcida, com o clube, e ele é querido pela torcida, então ele poderia ter evitado isso. Falou e provocou, claro, esse desabafo do professor Arthur. Eu acho que isso não vai mudar. O Daverson é assim o tempo todo, ele não mudou. Ele é assim. É assim. O pacote Daverson é esse aí. Ele não esconde algumas coisas. Deve ter feito a mesma maneira e incomodou muito, pelo que a gente acabou de ouvir, o técnico do Botafogo.
E aí a gente falou sobre essa situação do Daverson, né? Ele atacando o Daverson nessa coletiva de imprensa, dizendo que para ele, deixando claro, é imoral um jogador entrar em campo pelo Atlético Mineiro, né, que ele mesmo falou, um clube grande, campeão brasileiro recentemente, pensando em ajudar o Palmeiras. Ele deu a entender que ele acha imoral. Te pergunto sobre a postura do Daverson, o que você acha, e se você acha que o Arthur Jorge tem razão nesse desabafo. E outra, Mauro, em cima dessa coletiva, como você acha, para o Palmeiras, como que deve ter caído essa coletiva? Será que pro Abel Ferreira é bom? Ele falou, opa, os caras estão sentindo o golpe. Uma coletiva de imprensa agora, para quê? Convocada? Ou negativo? Pô, os caras estão motivados. Como que você acha que o Palmeiras deve estar enxergando todo esse clima, né, gerado pelo Botafogo a um dia da final, e sobre essa postura do Daverson, se você acha que o Arthur Jorge tem razão? Isso é uma grande bobagem, né? O Daverson falou o quê? Que ele vai torcer pelo Palmeiras. Ele torce para quem ele quiser. O Arthur Jorge tem que se preocupar em organizar o time dele, fazer o time dele jogar. É só isso que ele tem que fazer. O Daverson falou. Ficar perdendo tempo com o que o Daverson fala, pelo amor de Deus, né? Perder tempo falando do Daverson não dá, né? É dose para javali furioso, diria o Apolinho, né? O que o Daverson significa? Um bom jogador faz o gol, mas o que ele fala? Faz piada, umas piadas sem graça, simula contusão, personagem meio repetitivo, cansativo. Eu não vejo graça nenhuma nele. Eu prefiro vê-lo jogando. Jogando eu gosto. Ótimo atacante, faz gols. Classificou o Atlético para a final da Libertadores nas duas fases, contra o Fluminense e contra o River Plate. Já fez gol em final. Um jogador, bom jogador. Mas ele, aquelas piadas infantis dele, não vejo a menor graça. Acho impressionante que um homem que me parece inteligente, como o Arthur Jorge, fique dando confiança para isso. Ele falou que prefere o Palmeiras. Não é questão de querer ajudar o Palmeiras. Ele tem que ajudar o Atlético. Ele entra em campo contra o Botafogo e tem que jogar o melhor que ele puder. Né? Se isso vai ajudar o Palmeiras, então aí não interessa, outra história, ele tem o direito. É só encaixando isso que você está falando. O Everton Ribeiro, por exemplo, o Bahia não tem nenhuma chance de ser campeão. Sim. Ele está torcendo para quem? Flamengo. É óbvio, quer dizer, tudo bem, talvez pela elegância, talvez pelo perfil, não falasse. Sim. Mas todo mundo sabe que se ele puder jogar muito, não falei que vai jogar mais do que joga, mas ele vai torcer muito pro Flamengo. Não vai ser campeão o Flamengo, mas ele torceria pro Flamengo. Então tem alguns jogadores que você não precisa nem perguntar, né? O Davidson, ele torce pro Palmeiras. Eu não sei. Agora, pegou um gancho aí. A importância que o técnico do Botafogo está dando para isso, porque o Davidson falou. Tá... Nossa, com tanta coisa para se preocupar. E olha que ele tem coisas para se preocupar, hein? Ele tem 2 jogos decisivos. Ô Mauro, a gente está voltando para a Rádio Jovem Pan, e aí eu vou te devolver a palavra. Em 5 segundos a gente está voltando para a rádio, para ficar na rádio e no YouTube. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro César Pereira deixando claro que ele acha uma bobagem o Arthur Jorge estar preocupado com o Daverson, se tem tanta coisa para ele se preocupar, Mauro. Tem que se preocupar com o Almada, com o Luiz Henrique, com o Igor Jesus, que há 6 jogos não marca, que nos últimos 16 jogos, contando a seleção, inclusive fez só 3 gols, depois que foi para a seleção, fez um gol no Chile, foi elogiadíssimo, virou a maior descoberta do futebol brasileiro. Ele é um bom jogador, mas é muito exagero, né? Agora os scouts do Botafogo, não sei, como se fosse de graça, como se ele ganhasse 2 mariolas e um pastel por mês. Como o Vamp sempre fala, acho que o cara chega de graça. Vai ver quanto ganha de luva, salário, e merece. É um bom jogador, tem que ganhar bem mesmo. Mas não tem de graça. Esse de graça aí não existe. Foi uma boa sacada, o cara estava lá no Oriente Médio, as pessoas não lembravam nem que ele existia aqui no Brasil, e é um bom jogador. Mas tem que voltar a decidir, gente, tem que fazer gol. Esses caras têm que aparecer. Almada, Savarino, Luiz Henrique, Matheus Martins, se entrar no jogo, o Igor Jesus, Tiquinho está suspenso. Esses caras têm que aparecer hoje. O Botafogo tem que fazer gol. O Botafogo tem que agredir o Palmeiras, tem que atacar. Como é que vai jogar, Arthur Jorge? Essa tem que ser a preocupação do Arthur Jorge. Qual vai ser a estratégia? Como é que ele vai tentar surpreender o Palmeiras? É isso. Ele tem hoje um desafio. O time dele tem que jogar bem. Tem material humano para jogar bem e para ganhar esse jogo. E eu, assim, é só mais um palpite, uma intuição do que outra coisa. Eu acho que o Botafogo hoje vai fazer um grande jogo. Eu acho que o Botafogo hoje não vai jogar desesperado, angustiado, como foi nos últimos jogos. Acho que ele vai encarar o Palmeiras, como já encarou, com chance de fazer uma bela partida. Se vai ganhar ou não é outra história, mas acho que o Botafogo hoje vai fazer um bom jogo. Eu acredito muito que vai fazer um bom jogo hoje. Meio desacreditado, porque tem bons jogadores, volta o Luiz Henrique, e é a hora dessa rapaziada mostrar serviço, cara. Essa é a hora de aparecer.
É hora decisiva. É hora de jogador grande para jogo grande. Chegar lá e resolver a parada. É isso que eles têm que pensar. Os do Palmeiras não precisam provar mais nada para ninguém, porque já passaram por isso inúmeras vezes, né? Nem o Estevão, que é um menino, precisa provar, porque ele já carregou o time nas costas quase o ano inteiro, né? Ele que resolve quase tudo no Palmeiras. Agora o Veiga voltou também a aparecer em bons momentos. A própria vitória sobre o Atlético Goianiense é uma combinação dos dois, jogada do menino, e o Estevão dá o passe e uma bela finalização do Rafael. E o Palmeiras venceu o Atlético por 1-0, jogando pouco. Como eu acho que o Palmeiras vai ter que jogar mais hoje. Outro tipo de adversário, outro tipo de jogo, um adversário que vai te agredir mais, vai te ameaçar mais, também está acostumado a jogar nesse gramado artificial, é diferente um do outro, mas enfim, está mais adaptado do que um time que joga no gramado natural com frequência, com maior frequência, né? Então acho que é isso, o Arthur Jorge tem muitas tarefas para hoje, né? Muitas tarefas para hoje. Não é o Jorge Jesus, não é o Flamengo 19, como alguns apressados andaram comparando, que é uma bobagem colossal, né? Mas é um belo time, tem bons jogadores, tem condições de ganhar. É isso que ele tem que pensar. E o Hulk fez o papel dele. Eu acho que o Hulk foi bem inteligente. Aproveitou aquele charivari ali, já criou ali uma celeuma e tudo, para quê? Estamos vivos. Porque esse é um outro ponto. O jogo da semana passada, o Atlético parecia, não digo morto, mas assim, indolente, desacreditado e tal. O Atlético joga com 1 a menos, segura o Botafogo, não perde o jogo. Como que diz, vocês não ganham da gente com... O Maldo quase um que faz um gol no meio campo. Se a bola vai dentro do gol, ainda ganhava. Teve isso. Então, assim, o recado foi, vocês não conseguiram ligar a gente com 10. Jogamos em um campo que não é o nosso, na cidade do Atlético, mas num campo que não é do Atlético, sem torcida, com um jogador a menos por 50 minutos, desde os 40 do primeiro tempo. E vocês não ganharam da gente. Acham que vão ganhar lá na Argentina? Não é assim, não. Esse foi o recado. E é um recado bem concreto. Não ganharam quem ganha. Porque muita gente já estava dando ganhar. O Atlético não vai aguentar o Botafogo. O Botafogo é o melhor futebol do Brasil, que não sei o quê. Especialmente depois do massacre no Peñarol, né? Atropelamento do Peñarol, aquela vitória, aquela coisa toda, o Botafogo vencendo com autoridade. Já no jogo de volta não jogou bem, é verdade, jogou com muitos desfalques, mas não fez um bom jogo. O jogo de volta lá no Uruguai, perdeu e jogou mal. Mas enfim, é hora de retomar, de fazer um grande jogo. Como fez, por exemplo, na maior parte do tempo contra o Palmeiras na Libertadores. O final foi um desastre. Deu uma tremida ali, o Palmeiras quase que leva para os pênaltis. Mas jogou bem no Rio. O Botafogo jogou bem no Rio no Brasileiro, quando venceu o Palmeiras. Jogou bem no Rio quando venceu de novo na Copa Libertadores. E jogou bem aqui, até a parte final do jogo. Quando o Palmeiras foi para a pressão, o Botafogo deu uma rateada pesada. Mas a maior parte do jogo jogou bem. Jogou bem. Então o Botafogo sabe enfrentar o Palmeiras. É isso que o Arthur Jorge tem que ver. Como venceu hoje? Acho que ele sabe o caminho. Já venceu 2 vezes antes, arrancou uma classificação dentro do Allianz Parque. Quase venceu o jogo, estava vencendo. Se não fosse essa vacilada final, teria vencido. Tem bons jogadores. É isso que tem que se preocupar. Eu achei a entrevista de ontem assim, muito desnecessária. Assim, sei lá, não vi sentido na entrevista dele ontem. Nenhum sentido. Mas, enfim. Mas Mauro, e essa pergunta que eu faço sobre o Palmeiras? Vocês acham que isso caiu bem para o Palmeiras? Palmeiras deve ter achado bom ver essa situação do Botafogo. Estão dando uma coletiva agora, estão sentindo a pressão. Como que vocês acham, que o Abel Ferreira pode aproveitar essa situação toda? Porque dizem que o Abel trabalha muito bem o mental, é até o tema do livro dele. Tá muito perceptível. O negócio de mental o Botafogo tá meio fora de controle. Trabalha mental quando ganha. Quando é eliminado, não tem mental, né? 7 eliminações em casa em mata-mata, aí não tem mental. Esse papo de mental, não embarco nessa, não. Mental é quando vence, tudo mais mental e tal. Mental, o time que fica todo mundo nervoso à beira do campo. A comissão técnica vive sendo expulsa, discutindo com o árbitro. Que mental é esse? Mental é equilíbrio, tranquilidade, o cara mais zen, tudo concentrado no jogo. Para mim, isso é mental, né? Você está toda hora ali discutindo, as pessoas estão sempre brigando, não sei o que tem de mental nisso aí. Para mim isso é uma coisa meio fantasiosa na minha visão, entendeu? Sinceramente. Agora eu acho que assim, ele não tem, nem deve estar pensando nisso. Pensar no time dele. O time dele tem que voltar a jogar bem. Não adianta só vencer jogando mal. Eu sempre falo isso. Uma das maiores falácias do futebol brasileiro é essa conversa de... É que nem o saber sofrer e outras pataquadas que inventam aí. Não, eu quero vencer jogando mal. Como é que é isso, vencer jogando mal? É a única atividade profissional humana onde você faz um trabalho ruim e tem resultado é o futebol. Circunstancialmente acontece. Você imagina, se o motorista de ônibus vou trabalhar mal, vou dirigir mal, tal, vou dirigir mal, vai ter problema, vai bater com o ônibus, pode alguém se machucar, o caixa do banco... O cara que faz o cafezinho, o médico, todo mundo tem que trabalhar bem para ter um bom resultado. O futebol é igual. Mas como é um jogo, às vezes acontece. Você não joga bem, mas o adversário também não joga bem e você pode ganhar. Ou o adversário dá um azar danado, perde 500 gols e você acerta ali e ganha sem jogar bem. Isso também acontece. Bahia e Palmeiras. O Bahia martelou e perdeu o jogo. A qualidade individual de um jogador ou outro, no momento, pode resolver.
Então o futebol tem peculiaridades, mas o objetivo não é jogar mal e vencer. O objetivo é jogar bem para vencer. Quem joga bem se aproxima da vitória. Os grandes times vencedores costumam jogar bem. O Palmeiras tem títulos porque ele, dentro da sua proposta de jogo, ele joga bem. Agora, não tem jogado bem. Eu imagino que isso deve ser a grande preocupação da comissão técnica do Palmeiras. Muito mais do que as declarações do técnico do Botafogo. O que eu faço para o meu time fazer um bom jogo? Porque o adversário de hoje é muito mais difícil do que os dois últimos. O Bahia, que é o arame liso do futebol mundial, talvez, né? Acho que nem sul-americano. O time arame liso, né? Como cria e perde o gol o Bahia. Negócio assustador. E foi assim contra o Palmeiras em vários jogos. O ano inteiro. Né? E o Atlético Goianiense é o lanterna. E o Palmeiras venceu de 1-0 ali, um placar perigoso, né? Uma bola vadista, toma um empate e devolveria ao Botafogo a vantagem que o Botafogo concedeu ao Palmeiras. Então acho que a preocupação tem que ser essa, voltar a fazer uma boa partida, porque hoje é um adversário muito melhor. E um adversário que precisa ganhar. O Palmeiras vai enfrentar um Botafogo hoje que precisa ganhar e eu imagino que vai entrar em campo para ganhar, preparado para isso. É o que eu imagino, depois de atuações ruins. Porque hoje é outro cenário, gente. O grande drama do Botafogo, acho que é a grande falha do trabalho do Arthur Jorge, é essa dificuldade para jogar com times retrancados. Não é possível, gente, porque ele tem bons jogadores. O negócio se repete, a Cuiabá, Criciúma antes, Atlético com homem a menos, Vitória, tudo isso aconteceu no intervalo de um mês, mais ou menos. Jogos seguidos, o mesmíssimo roteiro. Mas o Palmeiras vai se defender, se defende bem, normalmente, contra o Corinthians não se defendeu bem, né? 2 falhas graves, surgiram os gols corintianos e a derrota. Mas não vai jogar com linha de 5 trancado ali. Pode até um momento fazer isso. O jogo apresentar uma situação que o Palmeiras pode estar ganhando o jogo, entra nos 15 minutos finais, o Botafogo vai para cima, empurra o Palmeiras e o Abel Ferreira pode falar, não, vou fechar meu time aqui, tu agora que... Isso acontece às vezes, circunstâncias de jogo, para defender um resultado. Mas a proposta não pode ser essa. Eu duvido que o Palmeiras vai jogar encolhido como jogou o Cuiabá no Maracanã, como o Cuiabá no Criciúma, o Cuiabá no Newton Santos Engenhão. O Vitória, depois que fez o gol, também se fechou bem. Aliás, o Vitória, desses todos, eu acho que é o melhor desses times aí que arrancaram pontos do Botafogo, né? O Vitória veio muito bem, sempre muito competitivo. Como melhorou, né, no segundo turno, né? Você pega no primeiro turno para o segundo, é o 6º colocado. É o 6º. No segundo turno. Campanha muito consistente, muito competitivo o time. O Alejandro voltando a fazer gols, está com 11 gols, né, no campeonato. O Alejandro... É um a menos do que o artilheiro, que é o Estevão. É o mesmo número do Pedro já, alcançou o Pedro, que está machucado, e um atrás do Estevão, está fazendo vários gols, então... A última rodada, Mauro, essa última rodada, deu a lógica com relação a resultados, a meu ver. Né? O Palmeiras ganhou de 1-0 do lanterna da competição, rebaixado, ganhou 3 pontos importantes, isso resolveu o problema, chegou nessa situação, assumiu a liderança do campeonato. Eu sei que foram importantes os pontos conquistados, tudo bem, mas ganhou do lanterna, você tem que analisar o conjunto da obra. Do lanterna, o time que menos gols fez, o time que tomou um caminhão de gols, né? Então não ganha muito tempo, tudo isso, mas ganhou de 1-0. Foi, digamos, mais difícil do que muita gente esperava. O Botafogo enfrentou o Vitória, o Mauro acabou de dizer isso, e é verdade, em ascensão. Todo mundo sabia, antes do jogo, você mesmo perguntou quem vai enfrentar mais dificuldade e tal. E nós falamos, claro, que é o Botafogo. Deve ganhar, tudo bem. Agora, empatou. Então, quase perdeu. Quase perdeu. Teoricamente, era mais ou menos o que se esperava. Na rodada, a decepção, para mim, né, eu não participei do programa, mas dá tempo de dar essa pitadinha, foi o São Paulo jogando em casa e não aproveitando a má fase no Campeonato Brasileiro do Atlético Mineiro. Mesmo com 35, 36 mil pessoas no estádio. Então, a rodada mostrou mais ou menos o que a gente falou aqui ao longo do programa. Não, lógica só se for a tua. Lógica. Botafogo perder ponto pro Vitória em casa? Que não. Lógica é essa? É claro, é terrível. É terrível. É lógico. Não, aí não é lógica, Vanderlei. Não, é terrível. O líder do campeonato. Mas peraí, alguém falou que ele ia ganhar? Você falou que ele ia ganhar? Você falou que ia ganhar? Você não falou. Claro que eu falei. Não, você falou que é mais difícil entre os dois, Palmeiras ou Botafogo. Quem é que tem o pepino maior? Mas eu jamais falei que o Botafogo poderia perder ponto nesse jogo. Não, pelo contrário, eu falava, nenhum dos dois pode perder ponto nessa rodada. Não, mas um vai enfrentar o Lanterna. O outro vai... Atenção, os dois concorrem ao título, estão com 70 pontos. Um vai enfrentar o Lanterna.
O outro vai enfrentar o Vitória em ascensão clara, todo mundo sabe disso. Estava lá embaixo. Sim, Wander, em ascensão clara, mas um time que quando enfrentou o líder Botafogo estava a 3 pontos ou 4 da zona de rebaixamento, pô. Não, é verdade. Não é lógico. Mas já ganhou do Palmeiras no Allianz Parque. Mas a dificuldade seria maior. É isso. Então, e quase ganhou o jogo. Então, eu estou dizendo que a dificuldade foi menor para o Palmeiras nessa última rodada do que para o Botafogo, e todo mundo entendia isso. Se perdesse, seria uma tragédia, claro. Mas empatou, é trágico, é terrível. Mas teve uma dificuldade maior. O Botafogo não está em boa fase? É verdade. Negócio. Eu não vejo como lógica, porque para mim o Botafogo, se ele perdeu o título brasileiro, ele perdeu aí. Ele perdeu em Criciúma, Cuiabá e Vitória. Claro. Com todo respeito ao Criciúma, ao Cuiabá, ao Vitória, principalmente o Vitória, que desses eu acho o maior, né? É um clube grande da Bahia, mas não dá. Não dá pro líder do campeonato perder ponto para um time que está a 4 pontos da zona do rebaixamento em casa, faltando 4 rodadas para acabar o campeonato. É por isso que eu disse, quando você falou, seguiu a lógica. Para mim não teve nada de lógica. Todos os jogos do campeonato são importantes, falam, né? Tudo isso. A primeira rodada é importante, depende do que aconteceu. O Palmeiras também tropeçou ao longo da caminhada. Ele tropeçou. Vamos lá, acho que Atlético Paranaense. Ele perdeu para o Vitória em casa. É isso, então, se por acaso, no finalzinho, por um ponto... Vitória tirou 3 pontos do Palmeiras e 2 do Botafogo como visitante. Se por acaso, no finalzinho, por um ponto, ele perdeu o título, a gente vai lembrar isso. Aquele jogo, hein? Acontece isso. Então, eu só entendo que nessa reta de chegada, é uma maneira da gente avaliar o seu adversário. Por exemplo, a caminhada do Botafogo até o final, esses 2 próximos jogos que faltam, para mim é mais difícil do que o Palmeiras. É o Inter fora e o São Paulo em casa. O Inter está lá em cima, estava lá embaixo, teve aquela tragédia no Rio Grande do Sul, está respirando aí, na nuca do segundo colocado. Então, a classificação no segundo turno, Vanderlei, o Inter tem 37 pontos, Palmeiras 34, Fortaleza 31, Botafogo 30, Corinthians 28, São Paulo e Vitória 27. Aí o Grêmio com jogo a menos 25, Flamengo com jogo a menos 24, Fluminense com jogo a menos 21. Você vê, o Vitória está com a campanha igual de São Paulo, só 3 pontos a menos que o Botafogo, por exemplo, no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Então, de fato, o Vitória ele vem numa escalada violenta. O Bragantino é o pior, fez 11 pontos só no segundo turno, louquinho para cair, passear na Série B, fazer um rolezinho ali pela Série B, o Bragantino, né?